Vamos orar. Deus, nosso Pai, te agradecemos por esse momento, pelos louvores que tributamos a Ti. Que o Senhor tenha aceito os nossos louvores, o nosso culto a Ti, Senhor Deus. E nesse momento, nós pedimos que nos fales pela Tua santa palavra e nos transforme para sermos todos parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo, como é o Teu propósito, Senhor. Nos abençoe em tudo, nos guie na Tua vontade, que o Teu nome seja honrado, glorificado e exaltado neste lugar e neste momento. Perdoa os nossos pecados, pois é em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor? Muito bem. Queridos irmãos que nos visitam principalmente, nós estamos falando já há alguns domingos sobre o tema igreja. E na semana passada nós iniciamos um estudo sobre os dons do Espírito. O tema da nossa mensagem é a atuação do Espírito Santo para a edificação da igreja. Nós consideramos alguns dos dons e não deu tempo de terminá-los todos. Então hoje nós, com a graça de Deus, pretendemos terminar o que começamos, pedindo que Deus nos ajude e nos oriente a entender se os dons ainda persistem na igreja ou não. Existem alguns dons que todos os comentaristas da Bíblia, todos os teólogos, concordam que ele existe na igreja, normalmente é exercido. No entanto, os dons mais miraculosos, por assim dizer, eles dizem que esses dons cessaram quando o último dos apóstolos morreu, e que desde então esses dons não são exercidos na igreja. Mas como eu disse antes, nós temos que nos basear no que a palavra de Deus ensina. Se esses dons cessaram, nós vamos entender pela palavra de Deus que cessaram. Se esses dons ainda são presentes na igreja, nós vamos entender pela palavra de Deus que esses dons continuam na igreja. O importante é o que a Bíblia diz. Amém ou não? Amém. Ok. Na semana passada, nós falamos sobre... Primeiro, quero dizer para os irmãos que os textos que nós lemos da Bíblia são 5 textos no Novo Testamento que falam dos dons, que é Romanos 12, do 6 ao 8, nós lemos aqui na igreja com os irmãos. 1 aos Coríntios 12, do 8 ao 10, depois 1 Coríntios 12, 28, depois Efésios 4, 11 e finalmente 1 de Pedro 4, 11. São esses 5 textos que falam basicamente sobre dons no Novo Testamento. E na semana passada nós falamos sobre 3 desses dons. Nós dissemos que havia os dons, como por exemplo, serviço, exortação, contribuição, liderança e misericórdia, que são relatados como dons, que esses dons todos concordam que eles existem na igreja sem problema nenhum. Então nós separamos de todos esses dons 7 deles, que era profecia, ensino, milagres, cura, língua e interpretação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Nós vamos considerar hoje a partir da cura, porque na semana passada nós falamos sobre profecia e fizemos uma distinção, creio eu, clara, do dom de profecia no Novo Testamento e do ministério profético dos profetas do Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento, nós dissemos, eles receberam autorização de Deus para escreverem as palavras de Deus de forma completamente autoritativa e inspirada, e serve para nós e para todos os povos durante todas as épocas. No Novo Testamento, o dom de profecia é diferente do ministério profético. O dom de profecia que a Bíblia fala no Novo Testamento é um dom que, quando exercido na igreja, a igreja deve parar, refletir e ver e julgar se de fato é Deus quem está falando. Diferentemente do ministério profético no Antigo Testamento, o dom da profecia no Novo Testamento, ele não tem poder autoritativo. Em nenhuma ocasião Deus manda que a gente ouça o profeta da igreja. Dissemos também que o que corresponde ao profeta do Antigo Testamento é o apóstolo no Novo Testamento. São os apóstolos e as pessoas ligadas a eles que escreveram o Novo Testamento com poder autoritativo. Os escritos dos apóstolos e das pessoas, dos homens apostólicos, nós devemos obedecer como obedecemos a Escritura do Antigo Testamento. Os profetas do Novo Testamento não têm autoridade suficiente dada por Deus para dizer o que a igreja tem que ser ou fazer. É necessário que a igreja julgue se o que eles falam está de acordo com a palavra de Deus. Fizemos diferença entre a profecia e o dom do ensino.
Porque muitos de nós achavam, e acham alguns, que ensino é a forma profética de se falar hoje. Mas nós mostramos que há o dom de profecia e o dom de ensino. Sendo o dom de ensino a capacidade que Deus concede a certas pessoas de exporem a palavra de Deus. E falamos também sobre milagres. E fizemos uma distinção também, porque normalmente milagres no Novo Testamento tem muito a ver com cura. Mas existe o dom de milagres e o dom de cura no Novo Testamento. Milagres são os atos portentosos de Deus, alguns até que a gente nem conhece, como por exemplo, essa luta espiritual que existe entre os crentes e o mundo espiritual. A Bíblia diz que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, etc. Então essa luta espiritual realmente existe. E o dom de milagres está nesse nível. Está em coisas que às vezes Deus nos livra. Falei de Paulo quando ele estava em Malta e ele foi apanhar uns gravetos para fazer uma fogueira que estava muito frio, e uma víbora pegou no seu dedo e mordeu. Então os ilhotas achavam que ele tinha sido castigado pelas divindades, estava escapando do juízo humano, disseram eles, mas não do juízo divino. Então eles esperavam que Paulo inchasse e morresse. Só que o tempo passou e não aconteceu nada. Daí eles começaram a pensar que Paulo era um Deus. Já mudaram completamente de opinião. Então nós falamos que essa é a diferença entre o dom de cura e o dom de milagres. Hoje nós vamos falar a partir da cura, porque dos outros dons nós já falamos. E eu trouxe bastante textos bíblicos, irmãos, para que a nossa fé seja completamente firmada na palavra de Deus. Eu não vou aqui teorizar sobre nada. Nós vamos falar o que a Bíblia diz e ler na própria palavra o que a Bíblia ensina. Os versículos estão todos no telão, você pode acompanhar, pode anotar, e quando chegar em casa você também pode ver. Então hoje nós vamos falar sobre cura, mas antes de falar sobre cura, quero dizer que está conosco também o meu gente querido lá do Belo Horizonte. É uma alegria muito grande ter você aqui. Te amo. Que Deus me cure. Vamos falar sobre cura. Para começar, nós precisamos compreender que a doença física surgiu como consequência da queda de Adão. Depois que Adão e Eva pecaram, é que surgem a doença física e a morte como consequência do pecado. A morte, na verdade, é um julgamento. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, inicialmente, nós temos que entender que a morte é um julgamento de Deus sobre o pecado. Então, a doença surge depois da queda. A morte física surge, e a espiritual também, depois da queda. E nós vemos pela palavra de Deus que Cristo nos redimiu dessa maldição quando morreu na cruz, como o profeta Isaías falou em 53, 4 e 5 do seu livro. Diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. E nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelos seus ferimentos fomos sarados. O Novo Testamento vai nos ensinar que tanto a cura física quanto a cura espiritual, a nossa salvação, decorre do ato de Jesus ter morrido por nós. O apóstolo Pedro, em 2:24 da sua primeira epístola, ele relaciona esse texto de Isaías à nossa salvação quando ele diz: Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas, como Isaías falou, fostes sarados. Então o apóstolo Pedro relaciona esses trechos de Isaías com a nossa salvação. No entanto, Mateus, em 8, 16, 17 do seu livro, vai nos falar desse mesmo texto relacionado também à cura física. Diz assim: ao cair da tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e com a sua palavra ele expulsou os espíritos e curou todos os enfermos, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Então veja que o Novo Testamento relaciona Isaías 53 tanto com a nossa doença física quanto com a nossa doença espiritual. Jesus Cristo, como um sacrifício único, levou sobre si
Tudo isso, tudo que de mal o pecado nos trouxe. Agora, todos nós também devemos concordar que todas essas bênçãos de Deus só se realizarão na vida eterna. Eu estava ouvindo outro dia um certo pregador aí dizendo, olhando para esse texto, dizendo para os crentes dele lá: você não deve aceitar doença, porque Jesus já levou os nossos pecados. Realmente ele não conhece a Bíblia, ele não conhece a palavra de Deus. Jesus levou as nossas doenças, Jesus levou os nossos pecados. Mas tudo isso, a perfeição, só se realiza por ocasião da volta de Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele vai se manifestar dos céus com seus anjos poderosos, e os que morreram em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. E nós que estamos vivos seremos transformados no momento, no abrir de olho, ante a última trombeta. Então nós estaremos sempre com o Senhor. Aí sim, essa profecia se cumprirá em toda a sua plenitude. Enquanto aqui vivemos, nós temos doenças, nós temos problemas. Deus pode nos curar? Deus pode nos curar. Mas Ele vai curar todas as vezes que nós orarmos? De jeito nenhum. De jeito nenhum. E nós vemos que enquanto estamos aqui, nós estamos sujeitos principalmente à morte. E em 1 Coríntios 15, 25, 26 diz: porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Na eternidade nós não morreremos mais, nós não ficaremos doentes, nem morreremos. Então ali se cumprirá. Em 1 João 3,2 diz: amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, aí seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Então só na eternidade nossos problemas se acabarão. Enquanto você estiver aqui, não adianta você não aceitar, não adianta você espernear, você vai ter problemas. No mundo tereis aflições, no mundo tereis doenças, no mundo tereis desencontros na vida, no mundo tereis decepções. Você terá todas as coisas. Tudo que acontece aos incrédulos também nos atinge de alguma forma pela nossa humanidade, não só pela nossa humanidade, mas pela nossa condição humana. Seremos resgatados de tudo isso. Essa é a bendita esperança de todos os crentes. Por isso que, se não me engano, o Tiago diz para a gente ser paciente, Tiago. Até a volta do Senhor, seja paciente. Até a volta do Senhor. Confie nele, Ele está no controle de todas as coisas. Por falarmos e estamos falando de cura física também, eu queria só compartilhar com os irmãos alguns métodos de curas divinas que os apóstolos e o próprio Jesus usou enquanto no seu ministério terreno. É claro que nós vemos muitas vezes Jesus curando pelo poder da sua palavra. Lembra daqueles 10 leprosos? Senhor, Jesus pergunta: o que vocês querem? Nós queremos ficar limpos. Jesus fala: então fiquem limpos. E eles ficaram limpos. Então, pela palavra dele, ele fazia as coisas acontecerem. Mas Jesus usava muito método também de impor as mãos sobre os enfermos. Em Lucas 4,44 diz: ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças os traziam a Jesus, e impondo as mãos sobre cada um, ele os curava. Então Jesus usava esse método de impor as mãos. Outro símbolo físico usado, que representa o poder do Espírito Santo para a ministração da cura divina, era a unção com óleo. Os próprios discípulos de Jesus usaram. Marcos relata isso em 6, 12 e 13. Então eles foram e pregaram ao povo que se arrependessem. Expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Então os discípulos também usavam. E Tiago exorta os presbíteros da igreja a que usem o óleo quando forem ministrar a cura divina. Ele diz em 5, 14 e 15 do seu livro: algum de vós está doente? Chame quem? Nossa igreja não tem presbíteros. Então, quando você está doente, você vai chamar quem? Eu não sou presbítero.
Olha que dificuldade vocês arrumaram para vocês mesmos. Nós precisamos criar o cargo de presbítero para que quando você ficar doente, pelo menos, você chame os presbíteros da igreja. É que os diáconos da nossa igreja, na verdade, funcionam como presbíteros. Eles pertencem à diretoria da igreja, são membros da diretoria efetivos e são auxiliares do pastor. Na verdade, vocês exercem o presbiterato, não o diaconato. Então, vamos mudar aqui a Bíblia? Não, né? Então vamos ver o que Tiago diz. Algum de vós está doente? Chama os presbíteros, entre parênteses, em Valparaíso, os diáconos da igreja. Olha a responsabilidade de vocês. Para que estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, será perdoado. Olha a responsabilidade que vocês têm em mãos. Agora, como eu falei antes, Deus não vai curar todas as enfermidades, nem vai curar toda vez que a gente orar. Mas alguém me pergunta, mas pastor, você não está falando do dom de curar? E se a pessoa tem o dom de curar, ela não vai curar sempre? Não vai. Mas ela não tem o dom de curar? E se a pessoa tem o dom de curar e o outro não tem fé? O que acontece? Normalmente essas pessoas que dizem que têm dom de curar, elas não curam ninguém. Por quê? Porque a desculpa delas é, eu tenho o dom de curar, mas você não tem fé, então não pode ser curado. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você tiver fé, para que você precisa do dom do outro? Você mesmo ora e é curado. Não é verdade? Sim, mas Jesus sempre perguntava, você tem fé? Jesus perguntava, mas ele curava independentemente da resposta. Jesus expulsou um demônio de um jovem e perguntou para o pai dele, você tem fé? Você crê que eu possa fazer isso? Ele falou, não tenho, Senhor, me ajuda que eu sou incrédulo. Jesus curou. Lázaro tinha fé para ser ressuscitado? Ele estava morto. O filho da viúva de Naim tinha fé? Jesus perguntou à viúva de Naim se ela tinha fé? Ele tinha poder para curar. Então, quando eu tenho, se eu tiver o dom de curar, é dispensável a sua fé. Porque se Deus me revestiu de uma capacidade sobrenatural de curar outra pessoa, eu não preciso da sua fé. Eu só preciso exercer o meu dom, que é dado por Deus, é dado pelo Santo Espírito. Compreende? Você, quando alguém diz que tem o dom de curar, eu vou dizer uma coisa para você. O dom de curar é dado à igreja, não é dado a pessoas. Se uma pessoa tivesse o dom de curar, nessa igreja aqui, por exemplo, não existia mais nenhum doente. A Bíblia diz aqui em 1 Coríntios 12, que, olha o que diz aqui, quer ver? Deixa eu ler para você. Mas um só Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja. O Espírito Santo, no momento que tem alguém doente, nós vamos orar por essa pessoa. Deus pode dirigir qualquer um de nós a orar de uma forma mais incisiva sobre aquela pessoa e curá-la. Mas isso não quer dizer que você tenha o dom de curar. O dom de curar é dado à igreja, não é dado a pessoas. E Deus reveste pessoas em determinadas ocasiões para que orem e a pessoa seja curada. Aqui na nossa igreja nós tivemos muitas pessoas curadas com a oração da igreja. Eu não sei qual de nós Deus usou para curar essa pessoa, mas acontece. Então não imagine que o Espírito Santo dá um pulo para você. Tem o dom de curar, eu sou o cara agora, vou curar todo mundo. Uma vez eu tive uma pequena discussão com uma pessoa de uma outra igreja, enquanto eu estava trabalhando, e eu estava explicando para ele sobre os dons. Como eu estou fazendo aqui? Ele não aceitava nada que eu dizia. Ele, não, eu tenho o dom de curar sim. Quando você cura qualquer pessoa, eu tinha feito uma diligência no Hospital Municipal de São Bernardo, tinha doente no chão, nas macas. É um desespero ver aquilo. É um desespero. Falei, você tem um dom de curar, então entra aqui no meu carro. Você vai curar todo mundo agora. Vamos lá no Hospital São Bernardo, você vai curar todo mundo. Falei, não é bem assim, porque eles precisam de fé. Aí eu falei para ele, não precisa. Se você tem o dom, eles não precisam de fé. Você cura em nome do Senhor. Você cura pelo poder que Deus te deu. Ele não foi, claro, né? Muito bem. Mas e se nós orarmos e Deus não quiser curar essa pessoa, qualquer pessoa pela qual a gente ora, o que a gente vai fazer? Simplesmente uma coisa.
que a Bíblia diz. Eu falei que a gente ia relacionar todo o nosso ensino no que a Bíblia diz. Se eu oro, se a igreja ora e Deus não quer curar, tem um irmão nosso que eu estou muito preocupado com ele, que é o Márcio Junqueira. Eu queria muito que Deus curasse aquele jovem. Professor na nossa escola teológica, um indivíduo dedicado a Deus, ao ensino da palavra, um mestre na palavra. Ele não pode falar, ele está com câncer. Eu queria muito que Deus curasse o Márcio. E se Deus não me ouvir? E se Deus não ouvir você? E pensa que só sou eu que estou orando por ele? Tem muita gente orando por ele. Mas e se Deus não quiser curar? O que eu vou fazer? Fazer o que está escrito em Romanos 8, 28. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito quando nos chama. E Deus faz todas as coisas para o bem, de acordo com o propósito dele. E não adianta espernear. Não adianta, eu vou orar até me lascar todo, morrer. Não, você não vai acontecer nada. Quem faz as coisas é Deus, não é a nossa oração. Deus não é demovido do seu querer, do seu plano pela minha oração, nem por nada. A Bíblia diz que Deus é um ser imutável. Deus fala, porque eu não mudo, ó filhos de Israel, é que vocês não são destruídos. Deus é um ser imutável, completamente imutável e sábio nos seus decretos. Não sou eu quem vai demover Deus dos seus propósitos. Se ele tem um propósito, um plano, ele vai cumprir. O apóstolo Paulo nos ensina, com o seu testemunho, o que nós devemos fazer quando Deus não nos ouve, conforme a gente pede. Na verdade, Deus ouve, às vezes ele não faz o que a gente quer. Em 2 Coríntios 12, do 6 ao 9, Paulo relata uma experiência que ele teve. Olha que coisa bonita. Olha um homem de Deus, olha uma pessoa que conhece a soberania de Deus e o seu lugar dentro do plano de Deus. Paulo diz assim em 2 Coríntios 12, do 6 ao 9: mas mesmo que quisesse gloriar-me, eu não seria louco, porque estaria dizendo a verdade. No entanto, abstenho-me de fazê-lo, para que ninguém pense de mim além do que em mim vê ou em mim ouve, até mesmo sobre essas extraordinárias revelações. Portanto, para que eu não me tornasse arrogante, Paulo sabe por que Deus não estava ouvindo. Para que eu não me tornasse arrogante, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Era uma tentação profunda e parece que contínua, para que eu não me tornasse arrogante. Deus usa até Satanás para cumprir o plano dele. Mas ele me disse: pedi ao Senhor 3 vezes que eu tirasse de mim. Mas ele me disse: a minha graça que é suficiente. Quando Deus não nos dá o que a gente pede, ele nos dá graça para suportar. A minha graça que é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muito boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse em mim. Olha só o que ele disse: eu não vou insistir mais com Deus, eu já tive a resposta dele. Então eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus seja exercido através da minha vida. E é interessante também sobre Paulo, que ele tinha autoridade apostólica para curar. Mesmo que Deus, através de Paulo, realizasse maravilhas extraordinárias, o próprio Paulo deixa um dos seus companheiros doente em Mileto. Ele diz em 2 Timóteo 4,20: deixei Trófimo doente em Mileto. Por que Paulo não curou Trófimo? Outro amigo de Paulo, Timóteo, Paulo, em vez de ministrar a cura divina sobre Timóteo, receitou-lhe um pouco de vinho por causa da enfermidade no seu estômago. Ele diz em 1 Timóteo 5,23: por causa do teu estômago e das tuas doenças frequentes, não bebas apenas água, mas também um pouco de vinho. Então Paulo diz ele receita que os antigos usavam tanto azeite quanto vinho como remédio. Não vamos usar vinho como remédio, tá? Nós temos outras formas de remédio. Chega aqui na igreja de fogo, estou tomando remédio. Eu desculpo. Irmãos, devemos estar cientes de que Deus pode usar até a enfermidade para nos aproximar dele e para promover em nós a obediência à sua vontade.
O salmista de Davi, o Salmo 119, no versículo 71, ele disse: foi bom eu ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. E no versículo 67 de Salmo, ele diz: antes de ser castigado, eu me desviava, mas agora obedeço a tua palavra. Então nós podemos concluir que Deus tanto pode promover a nossa santificação e o nosso crescimento por meio do sofrimento ou da doença, como também pode promover o nosso crescimento em fé e a nossa santificação por meio da cura. Mas isso depende de Deus. É Deus quem faz as coisas. Não sou eu quem vou demover Deus dos seus planos. Então, de acordo com a sua soberania, sabedoria e vontade, o Senhor faz todas as coisas acontecerem para a sua própria glória e para o nosso crescimento, mesmo que isso seja nos deixar doentes. Se você está vivendo alguma situação com a qual você não concorda, louve a Deus. Não acontece nada com o povo de Deus que Deus não determina. Amém? Se Deus não quisesse, não teria acontecido. Foi Deus quem quis. Você é de Deus. Então, sobre curas, em linhas gerais, ou dom de cura, é isso que eu quero falar. Vamos falar sobre língua e interpretação. Esse dom é muito comum, não é? No nosso meio. É interessante que a gente veja que a palavra glossan, no grego, significa tanto o nosso membro, língua, quanto qualquer espécie de linguagem. E é essa palavra que é usada no Novo Testamento para falar sobre o que se chama de glossolalia, né? Então, fenômenos de falar em língua estranha, ou de falar em línguas, só veio a ser registrado na Bíblia no período da Nova Aliança. Antes de Adão e Eva caírem em pecado, não havia necessidade de se falar em outras línguas, porque eles falavam a mesma língua e estavam unidos no serviço a Deus e em comunhão com Deus. Mas aí eles pecaram. Mesmo depois da queda, aquelas populações que existiram, populações antes do dilúvio, depois do dilúvio, pós-diluvianas, eles continuaram falando a mesma língua, vieram de Noé e tal, formaram nações. E em vez de usar essa prerrogativa de falar a mesma língua para glorificarem a Deus, eles se opuseram a Deus. Essa oposição era ostensivamente progressiva contra Deus. Diz em Gênesis 6,5: e o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. Isso vai culminar depois, anos depois do dilúvio e tal, com a construção da Torre de Babel. Em Gênesis 11,1 diz ainda que toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. E eles então usam essa prerrogativa de falar a mesma coisa para irem de encontro ao plano de Deus. Quando Deus criou o homem, disse: crescer e multiplicar-vos. E o quê? Crescer e multiplicar-vos e encher a terra. Quando os homens se reuniram nas planícies do Sinar, ou Sinear, eles disseram: façamos uma torre e um nome para nós, para que nós não nos espalhemos pela terra. Deus fala: crescer e multiplicar e encham, povoem a terra. Eles fazem a torre para não povoarem a terra, para ficarem ali contra a vontade de Deus. Então Deus desce e vê o que eles estão falando, e o Senhor os espalha dali. O que é que Deus fez? Em Gênesis 11,9 diz, 8 e 9: assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade se chamou Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra, e dali os espalhou sobre a face de toda a terra. Muito bem. A partir dali, todos os povos falam suas línguas, seus idiomas, seus dialetos e tal. E é um grande problema a gente se comunicar nesse mundão de Deus. Ninguém fala a mesma coisa. E tem línguas que são muito difíceis, né? Alguém aqui fala mandarim? É difícil, né? Eu estava vendo sobre o idioma tcheco. O idioma tcheco só se fala na República Tcheca. E não tem correlatos. Quer dizer, não tem palavras no tcheco que lembrem alguma palavra do Ocidente, das outras línguas ocidentais. Quando você estuda inglês, alemão e francês, você encontra muitas palavras correlatas, inclusive português também e tal. No tcheco não tem. Isso é uma dificuldade tremenda. E a pronúncia daquilo, uma língua que não tem praticamente
vogais nenhuma. Eu não sei como eles conseguem escrever e falar aquilo. É uma dificuldade. Muito bem. Então todo mundo fala. Agora, se a gente pular o período do Novo Testamento e a gente for para a eternidade, nós vamos encontrar os santos nos céus falando todos a mesma língua outra vez. Quando terminar esse período aqui na Terra, nós vamos estar nos céus falando a mesma língua. João teve essa visão lá no Apocalipse, no capítulo 7, do 9 a 12, quando ele diz: depois dessas coisas, vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e na presença do Cordeiro, todos vestidos com túnicas brancas e segurando palmas nas mãos, e clamavam em alta voz: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos que estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes, prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor, glória, sabedoria, ações de graça, honra, poder e força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Quando João vê essa multidão inteira dizendo essas palavras, ele registra no seu livro e nós podemos inferir que eles estavam todos falando a mesma língua, tanto que João escreveu o que eles estavam dizendo. Então, na eternidade, todos nós vamos falar outra vez uma língua só, mas aí para a glória de Deus e para todos sempre. Voltando ao nosso mundo, no Pentecostes, que foi o momento no qual a mensagem do Evangelho foi anunciada a todas as nações que estavam presentes em Jerusalém, era próprio que os discípulos reunidos em Jerusalém passassem a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Dizem Atos 2,4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. A consequência foi que Deus falou a todos os que estavam presentes naquela reunião nas suas línguas maternas. É importante você ver isso, porque diz que estavam lá em Atos 2, 6 a 11, estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Se você vê que há uma operação inversa da Torre de Babel. Se na Torre de Babel Deus castigou a humanidade, fazendo com que eles não falassem a mesma língua, no Pentecostes Deus usa aqueles homens para falar na língua daqueles povos sobre as suas grandezas. Deixa eu ler o texto aqui. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou e todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Veja que os discípulos estavam falando na língua dos povos. E perplexos e admirados, diziam uns aos outros: por acaso esses que estão falando não são galileus? Como então cada um de nós usou falar em nossa língua materna? Aí tem as nações, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, próximas a Cirene, romanos aqui residentes em Jerusalém, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. E olha o que eles ouviram, todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus na nossa própria língua. Agora, uma coisa que tem que ser dita a respeito desse fato aqui em Jerusalém é que essa foi uma experiência única e ela não se repete. O profeta, o apóstolo Pedro, ele disse: isso aqui foi o que disse o profeta Joel. E uma profecia, quando é cumprida, Pedro fala: isso foi o que disse o profeta Joel, ou para que se cumprisse o que disse o profeta Joel. Quando uma profecia é cumprida, ela exaure-se na sua reaplicação. Não há como você reaplicar uma profecia cumprida. Por exemplo, quando Jesus nasceu, ele não vai ficar nascendo. Quando aconteceu essa experiência em Jerusalém, e ela aconteceu para inaugurar o período da graça, não é o começo, isso aqui não são dons do Espírito, isso aqui foi a inauguração do período da graça, o período da igreja. A igreja nasce efetivamente no Pentecostes, porque o que caracteriza a igreja é a presença constante do Espírito Santo. Antes, o Espírito Santo vinha sobre as pessoas para realizar as coisas. Eles eram habitados, eles eram direcionados, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Mas no Pentecostes acontece a inauguração do período da graça, a inauguração do período da igreja. E essa experiência é irrepetível. Então não imagine que vai se repetir. Na igreja de Corinto, 1 Coríntios 12, 10, a Bíblia também fala de algo sobrenatural que estava acontecendo naquela igreja de Corinto, porém completamente distinto do que aconteceu no dia de Pentecostes, que era o dom de variedade de línguas, que não é uma repetição de Pentecostes, mas algo novo
que o Espírito Santo, por sua vontade e decisão, concede à igreja para a sua edificação e consolação. Esse fenômeno do dom de variedade de línguas pode ser definido da seguinte forma: falar em línguas é oração ou louvor expresso em sílabas não compreendidas por quem fala. Não é a língua dos anjos também, tá? Quando Paulo fala em 1 Coríntios 3, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, então alguém fala, falar a língua estranha é falar a língua dos anjos. Não é. Paulo simplesmente diz, ainda que eu falasse, se fosse possível eu falar todas as línguas dos homens e dos anjos. Ele não está dizendo que existe um linguajar dos anjos, que Deus usa a gente para falar a língua de anjos, não. Não é isso, não. É outra coisa. E essa definição que nós acabamos de ver, que fala, indica que falar em línguas, é principalmente um discurso dirigido a Deus, não aos homens. Portanto, é diferente de profecia, que com frequência consiste numa mensagem de Deus aos homens. Quando se fala em línguas, se fala a Deus. 1 Coríntios 14, 2 diz, pelo que? Pois quem fala em uma língua, olha só, preste atenção nisso. Pois quem fala em uma língua, não fala aos homens, mas com Deus, porque ninguém o entende, mas pelo Espírito fala de mistérios. Então esse fenômeno é traduzido como uma oração de louvor a Deus. E a única coisa que tem correlata com o Pentecostes é que quando aquelas pessoas ouviram aqueles homens falar aquelas línguas, que eles próprios, os discípulos, não entendiam aquelas línguas. Eles estavam falando línguas comuns dos povos, mas eles não entendiam essas línguas. Mas as pessoas os ouvem falando das grandezas de Deus. Então, o que os discípulos estavam falando quando falaram em línguas? Das grandezas de Deus. E quando Deus fala aqui nesse trecho sobre línguas, na verdade, a língua é para louvar a Deus, é para engrandecer a Deus, é para falar das grandezas de Deus. Isso não é uma profecia. Por isso que Paulo diz que esse dom só poderia ser exercido na igreja se houvesse intérprete. Ele diz em 1 Coríntios 14, 27 e 28. Se alguém fala em uma língua, que falem somente 2, quando muito 3, um de cada vez, e haja quem interprete. Mas se não houver intérprete, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. É muito bom que a gente estude sobre isso, irmão, para você ver uma coisa. Quando você vai em certos cultos por aí, você vê um monte de gente falando uma língua muito estranha, estranhamente falando uma língua estranha, e outra, todos falam juntos, não tem intérprete, e os intérpretes que tem não são confiáveis. Então eu te pergunto, Deus ia revelar uma coisa para administrar a sua igreja, para governar a sua igreja, e ser ao contrário do que Ele mesmo revela? Então eu quero que você saiba e veja com muito carinho, se quando você está nesses movimentos, você está de fato numa reunião que glorifique a Deus, porque está de contrário à palavra de Deus. Então muita gente, às vezes, do nosso meio fica impressionado, nossa, que poder. Desde quando o poder ao contrário do poder de Deus é poder? Não se impressione com coisas que a Bíblia diz que é de outro jeito. Deus não revelou uma coisa para ser de outro jeito. Se alguém falar em uma língua, que falem somente 2, quando muito 3, um de cada vez. Não é todo mundo falando junto. E haja intérprete. E se não houver, permaneça calado na igreja. Isso que está revelado na palavra de Deus. Por isso que eu disse, nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Algo curioso a ser dito a respeito do dom de línguas é que em 1 Coríntios 14, 15, ele diz: porque se eu orar em uma língua, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. O que fazer então? Orarei com o espírito, mas também com a mente. Cantarei com o espírito, mas também com a mente. Então aqui Paulo não está se referindo a Romanos 8, 26 e 27, que diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não, esse texto aqui não tem nada a ver com isso. Paulo está dizendo, porque se orar em uma língua, o meu Espírito, não o Espírito Santo, o meu Espírito, ora bem, mas a minha mente não entende, não tem fluxo.
Olha que coisa esquisita. E o contraste feito por Paulo aqui entre minha mente e meu espírito indica que é do próprio espírito humano que Paulo está falando, do aspecto imaterial do ser humano. Né? O que se infere do texto é que quando a pessoa usa esse dom, quando o Espírito Santo concede, se ele ainda concede, seu espírito fala diretamente a Deus, ainda que a sua mente não precise formular palavras ou frases, nem decidir sobre o que orar. É algo completamente fora da mente. Paulo vê esse tipo de oração como uma atividade que ocorre exclusivamente na esfera espiritual, pelo qual o nosso espírito fala diretamente com Deus, mas a nossa mente não consegue ter nenhuma participação nesse ato. A mente sequer é capaz de compreender a nossa oração. Então, eu pergunto, e alguém já perguntou também, por que Deus daria à igreja um dom que opera apenas na esfera espiritual, invisível, e que não é compreendido sequer pela mente de quem realiza o dom? Eu pus 3 respostas, ou 3 possíveis respostas a essa indagação. Primeiro, pode ser para manter os crentes humildes e ajudar a evitar o orgulho intelectual, como Paulo disse naquele texto que a gente leu. Segundo, para nos lembrar que Deus é maior que o nosso entendimento e que Ele age de modo que seus propósitos transcendam o nosso entendimento humano. Em terceiro lugar, para nos lembrar de que o que Deus faz na esfera da nova aliança é sempre feito também na esfera espiritual e invisível. A regeneração, a oração genuína, a oração em espírito e em verdade, são todas coisas feitas na esfera espiritual. As bênçãos espirituais com as quais todos os crentes são revestidos, em Efésios 1:3, a ordem de buscar as coisas do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus, são todas coisas espirituais também. Será que é por isso? Mas a palavra de Deus ensina que esse dom só poderia ser usado na igreja, como dissemos, se houvesse intérprete, para que todos recebessem edificação. Não se deve dar nenhum discurso público no culto a Deus se não houver fala em vernáculo. Deus não se dirige à igreja em ministrando. Deus se dirige na igreja falando a nossa língua. Quando Paulo fala sobre isso, ele diz o seguinte, 1 Coríntios 14, do 8 ao 20, olha que texto interessante. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos nós. Todavia, prefiro falar na igreja 5 palavras, que se podem compreender. É o apóstolo Paulo que está falando isso. A fim de também instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Eu falei, irmãos, não sejais como crianças no entendimento. Quanto ao mal, contudo, sede como criancinhas, mas adultos quanto ao entendimento. Então Paulo fala, olha, se eu falar a língua estranha na igreja, eu sou uma criança espiritual, porque ninguém está entendendo nada que eu falo. Então, sobre a necessidade de interpretação de alguma língua falada na igreja, o apóstolo Paulo cita em 1 Coríntios 14, 21 a 23, o profeta Isaías. E esse é um dos textos mais interessantes que eu acho sobre nós entendermos o que seria esse dom na igreja. Olha só, em 1 Coríntios, que eu vou ler, 14, do 20 ao 23, Paulo cita Isaías 28, 11 e 12. Olha o que ele diz. Está escrito na lei, está escrito no profeta Isaías. Falarei a este povo por intermédio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros. Mas nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Desse modo, olha o que Paulo diz, as línguas são um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é um sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Se, pois, toda a igreja se reunir no lugar e todos falarem línguas, entrarem pessoas não instruídas ou incrédulas, por acaso não dirão que estás loucos? Eu quero que você entenda muito bem esse texto pelo seguinte, por essa citação que Paulo faz de Isaías 28, 11 e 12. Porque Paulo está dizendo assim, por língua de outros povos falarei, e vocês não entenderão. E nesse trecho de Isaías, só para você ter uma ideia, um pouco de interpretação bíblica, de hermenêutica, só para você ter uma ideia do que Paulo está dizendo, é o seguinte, nesse trecho de Isaías, Isaías está profetizando que os assírios invadiriam a terra de Israel e iriam destruí-la, iriam julgá-la, a mando de Deus. E eles falavam outra língua. E Paulo relaciona isso com o dom de línguas, para nos dizer o seguinte, se todos estiverem falando em línguas, conforme nós vemos hoje em vários cultos, e ao contrário do que a palavra de Deus ensina,
Paulo disse, isso é sinal de julgamento de Deus, não é sinal do poder de Deus. Porque estarão falando em línguas que não entendem. Como ele relaciona, eu repito, esse texto com Isaías 28, e os assírios estavam para invadir a terra de Israel e julgavam a mão de Deus. Ele diz da mesma forma, se vocês estiverem falando de línguas, isso não é sinal do poder de Deus, isso é sinal do julgamento de Deus. Porque Deus quer que você ouça a palavra dele de forma vernacular, por profecia. A profecia, concluindo esse texto, Paulo diz que é um sinal positivo de bênção de Deus. Ele diz em 1 Coríntios 14, 24 e 25, mas se todos profetizarem, e alguma pessoa incrédula ou não instruída entrar, será por todos convencida do seu pecado e julgada. Os segredos do seu coração se tornarão manifestos. E assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, afirmando que de fato Deus está entre vós. E Paulo está dizendo o seguinte: se todo mundo entrar, você estiver falando algo estranho, e ninguém entender nada, não tiver técnica, não tiver coisa nenhuma, Deus está julgando essa gente, porque não está falando coisas que ela possa entender. Se, no entanto, você está sendo instruído pela palavra de Deus, profeticamente, diz, olha, quando entrar qualquer pessoa, inclusive vai se converter. Se você estiver só falando no estranho, não vai se converter, e as pessoas ainda vão dizer que você é louco. Então é muito importante que a gente ouça o que a palavra de Deus ensina, para que a gente tenha até que ensinar a quem necessita. Deus sempre fala à igreja com palavras compreensíveis. Caso ele decida falar em outra língua, deve necessariamente haver quem interprete. Do contrário, a pessoa deve permanecer calada na igreja. Pergunto para vocês, é isso que vocês veem nessas reuniões carismáticas? É isso que se vê? Nós temos na nossa igreja muitos irmãos que vieram desses movimentos. Era isso que acontecia lá? E você pode me dizer, com firmeza, que Deus está no meio de pessoas que fazem uma coisa ao contrário do que Ele próprio determinou? Mas será que Deus não mudou? Deus não muda. Eu sei que está em cima da hora, mas eu vou falar sobre palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Paulo escreve em 1 Coríntios 12, 8, porque a um é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento. Esses dons só são mencionados neste versículo, em nenhuma outra parte das Escrituras. São duas as principais alternativas para a compreensão desse dom. Vou ser bem rápido. A primeira alternativa, o que seria a palavra de sabedoria e o que seria a palavra de conhecimento. Pensa-se em geral que esse dom, palavra de sabedoria, estaria entre os chamados dons miraculosos que, ao ser exercidos na igreja, causaria uma admiração tão grande nos presentes que iriam saber que você falou uma coisa que não é sua, mas de Deus. Assim, a sabedoria seria algo tão extraordinário que esse dom passaria a ser um dos dons miraculosos. Ou, ao contrário, em segundo lugar, outra interpretação seria considerar esse dom de forma mais comum, não tão miraculoso assim, e seria apenas a capacidade de alguém ser usado em determinada ocasião ou circunstância para falar palavras tão sábias que resolveria em definitivo alguma situação de momento. Enquanto palavra de conhecimento seria o dom concedido aos mestres da palavra com a capacidade de interpretar as Escrituras. Nós temos na Bíblia alguns exemplos de palavra de sabedoria. Está o texto aí, Atos 6, 1 ao 6, que os discípulos em Jerusalém foram chamados pela igreja, os apóstolos, para dizer, olha, está havendo um problema sério na igreja. Daí então eles deram uma solução. Criou-se o ministério dos diáconos ali, para resolver a situação. Em Atos 6, do 8 ao 10, Estevão, que era um dos diáconos, diz que a sabedoria com a qual ele discutia e falava da palavra de Deus era tão grande que as pessoas não puderam resistir. Em Atos 15, do 19 ao 29, fala sobre a Assembleia de Jerusalém que se reuniu para decidir sobre questões doutrinárias muito fortes. E, pela sabedoria de Deus, eles resolveram esse problema. Palavra de conhecimento. Em Atos 18, do 24 ao 26, quando Apolo chega em Corinto, ele encontra um casal. Apolo era um homem versado nas Escrituras, mas não conhecia tudo das Escrituras. E tem um casal na igreja, Áquila e Priscila, que ensina para eles a palavra de Deus.
Então, isso a gente pode entender como sendo o dom da palavra de conhecimento. Em geral, é isso. Sobre discernimento de espíritos, para a gente não voltar a falar disso. O dom de discernir espíritos é outro dom mencionado apenas em 1 Coríntios 12, 10. Diz a outro o dom, Deus dá a outro o dom de discernir os espíritos. A natureza desse dom, no entanto, liga essa passagem a outras passagens das Escrituras, e a gente vai ver uma coisa bem interessante na Bíblia. Às vezes a gente até brinca com isso, né? Que os pentecostais em geral, eles dizem que tem espírito disso, espírito daquilo, espírito de enfermidade, espírito de nada. Eu estava vendo na Bíblia, não é que eles estão certos nisso? Em Lucas 13, 11, fala sobre o espírito de enfermidade. Estava ali uma mulher que tinha um espírito que lhe causava enfermidade, já por 18 anos. E ela andava encurvada e não conseguia endireitar-se de modo algum. Jesus curou. Espírito de adivinhação, Atos 16, 16. Aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador, e que adivinhando dava grande lucro a seus senhores. Espírito surdo e mudo, Marcos 9, 25, 29 e 29. Vendo que a multidão correndo aglomerava-se, Jesus repreendeu o espírito impuro, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entre nele. Espírito do erro, que é o pior de todos. 1 João 4, 6 diz: Nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. E assim, é assim que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Esse espírito do erro conduz a pessoas a declarações doutrinárias falsas. Por exemplo, havia muitos crentes em Corinto que diziam que Jesus era maldito. E Paulo fala: portanto vos declaro que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, pode dizer: maldito seja Jesus. Nem ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Em 1 João 4, 1 diz: amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E uma coisa também que é demonstrada também nesses espíritos são atos violentos e estranhos quando a palavra de Deus é pregada. Existe um certo frisson em certas pessoas quando ouvem a palavra de Deus. As pessoas ficam inquietas, as pessoas ficam, e fazem gestos violentos e de contrariedade que se ensina da palavra de Deus. Isso pode ser atuação maligna também. Em Marcos 9, 20 diz: então eles o trouxeram. Ao ver Jesus, o Espírito imediatamente provocou-lhe uma convulsão e um endemoniado, caindo no chão, rolava, espumando pela boca. Mateus 8, 29. E gritaram: que temos nós contigo, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Então, irmãos, no geral, sobre dons, era isso que eu queria compartilhar com a igreja. E espero que você tenha dado a atenção necessária para você, como igreja de Deus, entender a sua palavra e crescer. Então, quero concluir dizendo o seguinte: com certeza, há muito mais coisas a se dizer sobre os dons espirituais, mas algo deve ficar bem gravado na nossa mente. Os dons do Espírito Santo são concedidos à igreja para serem usados da seguinte forma e seguindo as seguintes determinações da palavra de Deus. Primeiro, a manifestação do Espírito é dada para benefício de toda a igreja. Diz em 1 Coríntios 12, 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum. Segundo lugar, a palavra de Deus nos ensina que os crentes devem buscar com prioridade o dom de profetizar, de falar em verdade. Diz Paulo: seguir o amor e desejar intensamente os dons espirituais. Diz para a gente desejar, mas principalmente o de profetizar. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas com Deus. Porque ninguém o entende, mas pelo Espírito fala mistérios. Mas quem profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em uma língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E Deus quer edificar a sua igreja. Gostaria que todos vós falasseis em língua, mas muito mais que profetizasseis. Quem profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja receba edificação. Ora, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, que benefício vos trarei, se não vos falar por meio da revelação, ou do conhecimento, ou da profecia, ou do ensino?
Em terceiro lugar, os crentes devem procurar desenvolver os dons recebidos de Deus. Nós falamos inicialmente na mensagem que todos os crentes têm dons concedidos pelo Espírito Santo, mas nós devemos procurar desenvolver os dons que nós sabemos que temos. 1 Coríntios 14, 12, 13 diz: assim também vós, que já estáis desejosos de dons espirituais, procurai desenvolver-os, que servem para a edificação da igreja. Por isso, aquele que fala em uma língua, ore para que a possa interpretar. Quarto lugar, todos os crentes devem se reunir nos cultos solenes a Deus, como aqui, com o objetivo de edificar uns aos outros. 1 Coríntios 14, 26 diz: irmãos, que fazer então? Quando vos reunis, cada um de vós tem um hino, tem uma palavra de instrução, tem uma revelação, tem uma palavra em língua, tem interpretação. Tudo deve ser feito visando a edificação da igreja. Então você é responsável diante de Deus para edificar a igreja dele através dos dons que Deus concede à própria igreja. Bem, como dissemos no início, uma das formas que o Espírito Santo usa para governar a sua igreja é pela concessão dos seus dons aos crentes, por meio dos quais os objetivos e propósitos de Deus são alcançados pela igreja. E por fim devemos entender que se uma igreja negar a atuação do Espírito Santo no seu meio, o seu culto não passa de mera reunião social e sem qualquer propósito divino. Ou nós entendemos que o Espírito Santo nos governa completamente, ou nós não estamos fazendo absolutamente nada aqui. Ou nós entendemos que nós somos usados por Deus para edificar uns aos outros, pelos dons que o Espírito Santo nos concede, ou a nossa reunião é apenas e meramente uma reunião social. Gosto de você, quero te encontrar no domingo, mas que Deus está ausente e que os propósitos de Deus também não são alcançados na igreja. E eu quero terminar essa mensagem dizendo o seguinte: o Senhor Jesus disse que quando Ele enviasse o Espírito Santo, Ele não apenas habitaria no nosso meio, mas também em nós, guiando e ensinando o seu povo em toda a verdade. Então, nesse momento, eu quero convidar todos para ficar em pé e nós vamos recitar João 14, 16, 17 e 26, conforme está no telão. São palavras do Senhor, é o desejo do seu coração e a orientação dele para a sua igreja, que o Espírito Santo habitasse no nosso meio e nos controlasse e nos governasse para a glória de Deus. Então Jesus disse em João 14, 16, 17 e 26 as seguintes palavras, todos juntos: eu orarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois Ele habita convosco e estará em vós. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em teu nome, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Amém. São palavras do nosso Senhor. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos pela tua atuação no nosso meio, pela presença do teu Santo Espírito nesta reunião e todas as reuniões que o teu povo se reúne para adorar teu Santo Filho Jesus Cristo, Senhor. Que o teu Santo Espírito possa sempre nos guiar, nos capacitar, nos orientar, nos governar, nos fazer com que entendamos a tua vontade, para que o teu nome e o teu reino sejam divulgados conforme ao teu propósito, Senhor. Peço que nos abençoe, nos revista, sim, com os teus dons, que o Senhor deseja para a nossa igreja e que todos nós tenhamos essa consciência. Estou aqui para adorar a Deus, servir a igreja, edificar a igreja. Que o Senhor nos conceda esse amor, essa graça de nos preocuparmos uns com os outros e exercermos esses dons maravilhosos que o teu Santo Espírito nos dá, de acordo com a tua palavra, Senhor. Peço que nos perdoe dos nossos pecados, nos ajude a entender sempre a tua palavra e a viver em conformidade com ela. Nos despeças na tua paz, na tua graça, nos livre de todo mal, pois é em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém.